Olá, gente, me chamo Neb. A gente vai começar agora a realizar os exercícios da segunda lista realizada pelo ProTut. A lista aborda os assuntos de regra do octeto, modelo de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência e teoria da ligação de valência. Vamos lá. Bom, para vocês entenderem melhor o assunto, é importante que vocês já tenham visto as aulas sobre os assuntos que eu acabei de comentar. Caso vocês tenham visto e não lembrem ou não tenham visto, ou se sintam inseguros de realizar a lista sem rever, vocês podem acessar o nosso canal, que lá tem as videoaulas apenas dos conteúdos na playlist. Então, é muito importante que vocês vejam, se sintam seguros para realizar essas questões. Bom, gente, o que é que a gente vai fazer? A gente tem o hexafluoreto de enxofre e o hidreto de fósforo aqui, que são essas fórmulas aqui, e a gente vai fazer basicamente o que a gente tinha feito nas outras questões. A gente vai ter que contar os elétrons de valência, propor uma estrutura, analisar essa estrutura também, e dizer o NCT para a gente poder predizer o arranjo geométrico delas e dizer se elas são a mesma ou não. Então, eu fiz basicamente o mesmo. Eu fui lá na tabela periódica, olhei os elétrons de valência do fósforo, olhei o elétron de valência do flúor, olhei o do fósforo e olhei o do hidrogênio. E eu vi que no hexafluoreto aqui de enxofre, ele tem 48 elétrons, ou seja, 24 pares. E eu sei, né, que o flúor ele não vai ser o elemento central, porque o flúor é um halogênio também, igual ao cloro. Então, seria o meu enxofre, e eu botei o enxofre aqui e realizei as ligações com o flúor, que são 6 ligações. E aí, se vocês contarem, vocês vão ver que eu tenho 24 pares de elétrons distribuídos, porque eu tenho 6 vezes 4, 24, né? Cada um tem 3 aqui, cada um fazendo ligação, então eu tenho 24 pares. E o NCT é o meu número de ligantes mais o meu número de elétrons não ligantes aqui do átomo central. Eu não tenho nenhum, então eu tenho que o meu NCT é igual a 6. Fiz a mesma coisa para o hidreto de fósforo. Eu sei que ele tem 8 elétrons de valência, 4 pares. Eu sei que o hidrogênio não vai ser o átomo central, então vai ser o meu fósforo. Coloquei o fósforo. O hidrogênio, ele só realiza uma ligação, ele não tem... o octeto dele é formado com 2 elétrons, ou seja, é um dupleto. Ele não tem 8 elétrons na sua valência, ele só tem 2 mesmo. Então, vai ser fósforo, realiza uma ligação com cada hidrogênio. Sobrou um par de elétrons, né? Porque 1, 2, 3, eu utilizei 3 aqui na ligação e eu coloquei no fósforo. Então, eu tenho que o NCT dessa estrutura é 4. Então, só em analisar, eu posso dizer que elas não têm o mesmo arranjo. Por quê? O NCT desse é 6, o NCT desse é 4. E se você até olhar, você consegue dizer que aqui você vai ter 6 ligantes, aqui você tem 3. Então, essas estruturas, elas não possuem o mesmo arranjo. Na alternativa B, eu tenho o trifluoreto de boro e o sulfeto de hidrogênio. Para a gente fazer a mesma análise, novamente eu fui na tabela periódica, vi que o trifluoreto de boro tem 24 elétrons, 12 pares, propus essa estrutura. O flúor é um halogênio, então não vai ser o elemento central, é o boro. Distribui os elétrons, né? Então são 12 pares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não sobrou nenhum para o boro. Então eu tenho um NCT igual ao meu número de ligantes, que é 3. E para o sulfeto de hidrogênio, eu tenho 4 pares, eu tenho 8 elétrons, 4 pares. O enxofre é o meu átomo central, ele realiza apenas uma ligação com hidrogênio. Então, eu tenho 4 pares, então eu tenho 1, 2, 3, 4, porque sobrou 2, eu coloquei no enxofre. Então, eu tenho um NCT igual a 3 aqui, e o NCT igual a 4, eu já sei que eles não possuem o mesmo arranjo.
Se eu analisar a própria estrutura, eu sei que eles também não possuem o mesmo arranjo, eles vão ser diferentes, né? Só em analisar também você consegue perceber, porque aqui ele assume um arranjo trigonal, aqui ele tem um NCT igual a 4, então seria um arranjo tetraédrico, ok? O arranjo, eu tô falando do arranjo, então tô falando da geometria, seria uma geometria diferente, óbvio, que aqui não seria uma geometria tetraédrica, mas eu tô falando do arranjo, ok? Vamos para a próxima. A nossa alternativa seria o hidreto de fósforo e a amônia. Novamente, fui na tabela periódica, vi que o hidreto de fósforo tem 8 elétrons, ou seja, 4 pares. Propus essa estrutura, né? O fósforo aqui no meio, ele faz uma ligação com cada hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio só pode ter 2 elétrons na sua camada de valência, é uma exceção. E sobrou um par, né? 1, 2, 3, tem que ter 4, sobrou um par, eu coloquei no fósforo. Para a amônia eu fiz igual, ele também tem 4 pares de elétrons, então eu propus a mesma estrutura, né? Ele foi realizando uma ligação com os hidrogênios aqui e tendo uma densidade eletrônica aqui em cima. Então, eu tenho um NCT igual a 4, um NCT igual a 4, as estruturas são semelhantes, então eles possuem um arranjo igual. A gente também poderia perceber, sem fazer todas essas estruturas, né? Mas é sempre bom você fazer para você ter certeza se é aquilo mesmo, porque o fósforo e o nitrogênio estão no mesmo grupo da tabela periódica, então eles fazem o mesmo número de ligações para completar o octeto. Então, você daria para responder essa questão com a informação de tabela periódica, mas é muito importante que você faça a estrutura, porque é muito fácil você se confundir arranjo com geometria. É muito fácil você achar que esse aqui tem o mesmo número de ligantes do que esse aqui, então eles vão ser igual. Só que as densidades eletrônicas não importam quando você vai predizer o arranjo. Então é sempre bom você fazer. A gente agora tem o sulfeto de hidrogênio e o hidreto de fósforo. A gente já fez, né? A gente já propôs essas duas estruturas nas questões anteriores. Então, a gente sabe que o sulfeto de hidrogênio tem 4 pares. Então, eu propus essa estrutura para ela, como a gente tinha proposto na alternativa passada. O de fósforo também tem 4 pares de elétrons, o NCT igual a 4. Então, eu propus a mesma estrutura, né? Então, veja só. Nessa alternativa, eles possuem o mesmo NCT, então o arranjo dessas duas estruturas são iguais. O arranjo, porque se o meu NCT é 4 aqui e o meu NCT é 4 aqui, eu tenho que o arranjo dessas duas estruturas é tetraédrica, ok? Mas, quando você vai olhar a geometria, elas não possuem a geometria iguais. Nesse caso, elas possuíam a mesma geometria, o mesmo arranjo geométrico. Aqui eles só possuem o mesmo arranjo. Por quê? Porque esses pares de elétrons não ligantes aqui vão provocar uma repulsão nesses ligantes. Então, ele vai assumir outra geometria, não a geometria édrica que a gente tinha visto. Nesse caso, ele apresenta geometria angular. E nesse caso aqui, ele apresenta uma geometria pirâmide trigonal. Então, o arranjo deles é igual, mas a geometria é diferente. Entre essas